Buenas noches. Gracias por la invitación, ¿no? Para esa clase de portuñol. ¿Ya? Bueno, la intención es poder conversar un poco do que nos passou esse ano, acá em Piura, não? E cerca de Piura também. E com as consequências, não? E um pouco, ao final, discutir mais ou menos como evaluar e como tentar melhorar o potencial que temos, não? Porque sabemos que foi reduzido isto e tentar o que fazer para poder evaluar e realmente saber nosso potencial que temos. Bueno, todos escutaram ou todos passaram por essa problemática, não? De excesso de lluvias, não? Primeiro foi uma escassez de água que passamos e depois das lluvias, pero nos encontramos com três situações depois disso, não? Primeiro, temos áreas que foram podadas temprano, que têm fertilidade e não temos problema de corrimento ou de qualidade de fruta. Temos áreas que têm fertilidade, e há problema de corrimento de fruta, e há áreas que não têm fertilidade. Por quê? Por que tanta diferenciação? Por que tanta diferença? E o que nos passou? Já? Eu penso que é importante evaluar, saber as causas e poder, mais adiante, projetar para que não nos passe o mesmo. Já? Não quero avançar? Bueno, tivemos um período de sequia, já que muitos fundos frenaram suas podas, não, porque estava escassez de água, porque começamos a sair o brote pós-poda, e esse brote frenava, tive problemas óbvios, não, nutricionais, porque não teníamos como regar, e a planta, como necessita de água para poder se nutrir, não podia fazermos isso. Então, todos os processos da vida da planta dependem também da água, e não teníamos isso, então frenamos essa poda, esse ciclo, não? E esperamos lá chegar as águas. Mas quando não chegou demasiado, não? E nos traído outros problemas, não? Que foi volvemos a podar, pero já não havia tanta luz, não? Chovia constantemente, tivemos problema de luz. Tínhamos excesso de umidade no solo. Tínhamos uma condição que não era favorável para o desenvolvimento da planta. Já? E também tínhamos mildio, não? Para muitos, algo novo, que isso não agarrou um pouco desprevenido, não? Bueno, e ao final, o resultado como foi, não? Como temos nossas áreas hoje em dia. Com escassez de água, não podíamos ter fotossíntese porque dependemos da água. Então, estava comprometido então o que decidimos parar de podar. Já? Não tem que apontar. Esses são fotos de alguns campos, não? Que temos que cosecha deveria essa cosecha ser fins de dezembro, início de janeiro, e escassez de água, não chegou a cosechar essa fruta, houve desorde, não? E as áreas não, suas gemas, suas hojas, a fruta não tivemos uma condição adequada. Começamos a podar, todavia não havia água, não? E tivemos mal brotação. ¿Dónde es? Ya.
Então, depois da escassez de água, finalmente chegou as chuvas. Não? Chegou as águas, e chegou de uma maneira que nadie esperava. Já? Então, uma situação que assim nos quedaram nossos campos, muitos, ou alguns dos campos, não? E algumas empresas tiveram alguns problemas, não? De estrutura. Nós outros não podíamos trabalhar, nossas máquinas não estavam para isso, nós outros havíamos nos preparado para trabalhar, aplicar a cada 5 dias, para o ilho a cada 4 dias. E agora teria que trabalhar, aplicar a cada 2 dias, num terreno que nossos tratores não estavam para isso. Como fazer? Não? Já, então, aí, não, era... Chegou um hongo, não? Que teríamos pouco, a maioria de nós outros teríamos pouca intimidade com ele. Mildiu. Já? Mildiu, o efeito principal dele, causador da planta, é o desove. Ele se alimenta, a condição dele é que com água livre, a 4 horas ele faz um ciclo. Então, é muito agressivo, não? Para controlar, teríamos que aplicar a cada 48 horas, e não teríamos condição para isso. Depois da lluvia, as plantas se tornaram muito viçosas, muito vigorosas. A canopia se quedou não tinha eficiência de aplicações com essa condição. Já? E finalmente causou dano ao nosso material, não? O material que estavam preparando para a poda de produção. E terminamos nosso ciclo com o material danhado, não? Então, teníamos poucas hojas para hacer fotossíntese, teria poucos carregadores, já, e teria pouca luz para ter fertilidade de gemas. As condições não estavam, não? Algumas áreas era muito difícil de imaginar que essas áreas pudessem produzir. E raízes também, não? Como não teria açúcar, não tinha hojas, não tinha alimento, não tinha fotossíntese, não tinha alimento, as plantas não avançavam. Não havia oxígeno no suelo, tampouco. Então, as hojas, as raízes se poniam rojas, não? Rosadas, não? Sinal de estresse por falta de oxigenação. Foi muito comum isso, não? Variedade de Crimson e Thompson, não? Raízes aéreas, não? Estavam Bueno, e para essas áreas que não estavam tão fangadas, não estava tão difícil de ingressar, tínhamos um problema também. Nem todas as áreas estavam tão feias assim, não? Eu seguro a maioria de vocês, as áreas não estavam tão feias, porque depois conversando nadie teve problema. Pero tínhamos essa condição, né? Muitas hojas estavam em sombra, já? Não estavam expostas ao sol, já? Então isso também era um problema. Mesmo controlando áreas que controlamos mildiu, não? Áreas que não estavam com problema de oxigenação do solo também sofreram, havido problemas, porque tínhamos hojas que não trabalhavam, tecidos que não trabalham, consomem igual, já, pero o que buscamos, que é a fotossíntese neta, era prejudicada por isso. Teríamos poucas horas de luz ao dia e muitas hojas consumindo o que pouco se produzia, já. Não, então, nos generou também um excesso de cobertura foliar, não? Isso
isso também nos causou problema. Por quê? A planta começa a armazenar energia já, para a próxima campanha, mais ou menos acá em Piura, mais ou menos aos 70 dias. Já? Então, se inicia ali o carregador, inicia com essa color de verde, vai se pondo crema, já? Aí inicia o acúmulo de amidon na yema. Já? Como sabemos isso? Hacemos uma análise, não uma simples, sacamos do jugo de la hoja, se há açúcar, não? Está sobre 10 graus, Brix, cerca de 12, está com uma boa produção de açúcar, e esse açúcar vai se acumulando a partir dos 70 dias, já, em forma de amidon, na yema. Então, se não teríamos isso, não teria esse excesso de açúcar, já? Então, aí onde vem nossa reserva, aí onde vem nosso corrimento, isso que nos passou. Já? Então, isso nos grupos de WhatsApp era muito comum essa palavra, não? Filagem, corrimento. Nós outros, e que está passando, que hago, que fazer, não? Filagem simplesmente é a planta, a yema, o brote cresce no primeiro momento com a reserva, porque não há fotossíntese da hoja, a hoja não tem maturidade para ser fotossintato. Então, no primeiro momento, o brote sai com a força da yema. Já? Como não há acúmulo de reserva, que no caso podemos ver na forma de amidon, não há energia suficiente para crescer o brote e crescer o racimo. Então, a planta aí que elegir um dos dois, e como o crescimento é rápido em Piura, cresce o ponteiro e o racimo se queda, não? Então, a inflorescência, a flor, se vai por falta por competência com o ponteiro. É muito comum esse trabalho de fazer o pinisque, não? Conhecemos, nós outros em campo chamamos de pinisque, ou é um desponte para que ele pare o crescimento, não? E a hoja ganhe mais tempo de maturar e poder fazer seu próprio açúcar para poder alimentar a fruta e seguir crescendo, não? Então, as causas principais é isso, não? O excesso de vigor ou baixo vigor pode causar, as podas tardias que tivemos, não? Tivemos esse problema de acúmulo de reserva. O estresse hídrico também, porque se não há fotossíntese, boa produção de açúcar, não há tampouco acúmulo de reserva. Já? Então, a pergunta é: que podemos fazer, não? Já? Isso seria para poder. Isso é um problema, não? Que a cada ano nós outros enfrentamos e hicimos alguns experimentos, algumas repetições ou provamos algumas coisas, não? E a dúvida era saber se estou a caminho de eu vou ter o que eu estou fazendo está funcionando ou não está funcionando, já? Então, como saber o que se eu estou fazendo daqui, vou chegar em abril com uma boa fertilidade, chegar em maio para podar em junho e vou ter minha fertilidade, não? Quando brotar, vou ter problema de afilagem ou não? Então, a dúvida era essa, buscando alguns laboratórios, se apresentava os programas anti-estresse, se apresentava várias opções, pero é muito incômodo, não? Nós outros tentar fazer algo sem saber se realmente, se isso a curto prazo, sempre tem uma análise a curto prazo se isso está funcionando ou não está funcionando. Então, esperar um ano para poder sacar resultados, isso leva muito tempo. Então, se queríamos algo mais
mais rápido para saber se realmente estávamos tomando as decisões corretas, não? Então, primeiro, para poder iniciar, há que ter carregadores sanos e vigorosos, já? Segundo, adequada nutrição e ter uma boa indução, ter uma condição, um equilíbrio de planta que possamos ter uma boa diferenciação de gemas, já? Isso aumenta nosso potencial produtivo. E claro, em período de repouso, ter uma fotossíntese ativa para poder armazenar reserva. Se não há fotossíntese, não há como fazer uva, não? Esse armazenamento de energia, aí que somente a planta não tem que produzir, mas aí que ter um excedente para que ela armazene. E claro, depois disso, a planta poder translocar, que a planta possa utilizar, não, essa reserva, já? Bueno, condições ideais, não, todos já conhecemos, não, fatores externos, endógenos da planta, que são os hormônios, as variedades, os patrões, não, cada variedade tem seu potencial, tem sua dinâmica, e os fatores que nós outros podemos influenciar diretamente, já que é nossa responsabilidade como técnicos, não, é saber qual é o vigor ideal para cada variedade. Já? Práticas culturais, já? E o microclima que queremos dentro de cada área. Bueno, esse esquema parece complicado, mas todos já conhecem, não? O que deparamos quando aplicamos bioestimulante, no estimulante, que hormona necessitamos. Então, há que jogar com tudo isso, não? Em clima templado, a uva tem isso, quem marca essa condição, quem impõe isso é o clima, não? Através das 4 estações. E nós outros, acá, em clima tropical ou semitropical, semiárido, temos que fazer essas induções, não? Ou aplicar diretamente se não logramos a indução através de outros meios. Então, temos as hormonas, não? Isso aqui é o ácido abscísico com etileno, não? Estão acá o amidão e os açúcares, não? A parte genética é muito importante, evaluarmos isso porque as novas variedades supostamente têm maior fertilidade, não? E o que buscamos é ter algo mais amigável possível, já, que possa nos garantizar um melhor resultado. Então, todos esses fatores há que considerar dentro, porque queremos, nosso objetivo é isso, já? Não? E não nos olvidar de 2017, não? Nesse tema. Então, em síntese, o que temos a fazer? Ter um brote vigoroso, já? Esse ápice vai produzir giberalina, e esse vigor me produz um primórdio chamado alange. Já? E se esse primórdio há que receber uma dose de citoquinina ou haver um equilíbrio entre esses dois hormônios para que venha a inflorescência. Se sigue recebendo a influência de giberalina, vamos generar sacio. Isso é a diferenciação, não? De fertilidade que tanto conversamos, que tanto... Não, isso é o que devemos ter na planta, já? Então, acá é vigor, já? Eu meto, aqui é nitrógeno, e acá são raízes. Eu logro isso com mais vigor, com mais crescimento vegetativo. Eu logro isso com crescimento de raízes, já? Então, com isso, logramos. Claro, cada variedade tem seu ponto de equilíbrio distinto, não? Com a Red Globe é muito mais amigável do que uma Crimson ou de uma Superior, e uma Thompson aí no meio termo. As variedades novas, conhecemos que tem uma fertilidade muito mais alta.
não podemos nos olvidar de la parte nutricional, não? Pero a planta não se alimenta de nitrógeno, a planta não se alimenta de potássio, a planta não se alimenta de fósforo, a planta se alimenta de açúcares. Já? Então, é muito comum que nós outros nos preocupamos muito quando vai chegar e vai estar no armazém. Ah, me faltou nitrato de cálcio, me faltou nitrato de amônio, me faltou sulfato de potássio. Nos preocupamos com a fertilização, pero quando temos um amarre atrasado, temos um excesso de canópia, não é tão urgente como aplicar ele. Então, é essencial, pero há que dar importância às raízes, há que dar importância ao crescimento vegetativo. Já? Bueno, esse crescimento vegetativo há que ter um equilíbrio, já, porque não é isso que queremos. Se seguimos dando vigor, a ninho me deram muita comida, porque disse que eu teria que crescer e ser bonito, já, e eu não me controlei, e segui comendo, e assim estou passando de los 100 quilos. Então, se igual ao sacio, não? Se seguimos crescendo, vai terminar com muito vigor, vai terminar em forma de sacio. Porque a riberalina, não? A função dela é alongar a célula, não? Pero inibe a formação de meristemas. Há alguns colegas que dizem que quando querem dar um sinal à planta que frene crescimento radicular, quando aplicamos riberalina na planta, estamos dando um sinal à planta que ela frene o crescimento radicular. Já? Então, com isso, para que veja como é importante o equilíbrio entre os hormônios. Lá, luminosidade é essencial para nós outros, temos muita dificuldade com isso. Já? Por toda essa dinâmica, perdão. Por toda essa dinâmica, precisamos da luz para hacer fotossíntese, melhorar os processos de los carregadores da planta, já? Disponibilidade de açúcar e aumentar o número de inflorescência. Então, a luz não podemos controlar, não, as nuvens, mas podemos controlar a luz que ingressa em nosso parrão, não? Então, é uma medida que facilita muito nosso objetivo, já? Ter uma canópia que tenha uma camada só de hojas, já? Ah, porque em outro lado não é necessário fazer isso, e em outro lado se produz por isso. Porque eles têm um período mais largo, não? Que a planta possa fazer esse processo, preparar, fazer toda uma conta de ahorros, não? Para a produção. Tem um período muito mais largo do que temos. Depois da maturação da planta, depois da maturação do carregador, teremos 60, 70 dias, contra em outros países ou ao sul, se há 4 meses, 5 meses. Acá teremos aproximadamente 60 dias, que é muito pouco. Bom, a temperatura, já, que é importante controlar a temperatura. Tivemos em 2015, sentimos em 2015 um excesso de temperatura muito forte. Tivemos problemas de crescimento, não, de fruta. Perdemos algo de qualidade nas variedades de color, tivemos dificuldade. Então, a temperatura também é algo que há que nos preocupar. Já? Há alternativas hoje em dia, não? Que é essa malha. E aí também produtos que reduz da transpiração da planta, não? A base de azeites, que tem essa proposta de poder reduzir o efeito de alta temperatura. Não?
disponibilidade de água, não? É um tema bem polêmico, né? Pero a quantidade de água, quanto regar, quando regar, em que frequência regar. Pero a ideia de hoje é poder fazer a forma que vocês sigam fazendo, pero evaluar se isso é a melhor forma ou não. Já? Poder ter uma capacidade de evaluar isso. Já? As hormonas, não, que nadie utiliza acá, que eu estou seguro, porque meus amigos me dizem que nadie utiliza, não? Aí seu papel dentro de todo esse esquema, não? De todo esse processo. Vimos que junto com alguns elementos tem melhorado muito a eficiência, tem reduzido a utilização de unidades de cálcio, de nitrógeno, de potássio. Então, exemplo, aí uma riberalina, exemplo, relacionar nitrógeno com riberalina, relacionar citoquinina com cálcio, relacionava etileno com potássio, já? Então, tentar trabalhar com esses grupos, não? E se melhora a eficiência do programa, né, oferecido. O que quero dizer é que se entendemos, se em cada momento que utilizamos qual a função do nitrógeno na planta, já, e qual a hormona que tem o mesmo sinal, já, podemos melhorar a eficiência do que queremos. O sinal do que queremos dar à planta. Já? Então, entender que se eu quero dar vigor à planta, quais são as hormonas que me melhoram esse vigor. Já? Que me aumenta, que deixa minha planta mais jovem. Já? Se quero cosechar a planta, está no final do ciclo, que hormona, junto com que elementos, leva a planta a essa condição. São sinais que podemos utilizar, não? Que há que relacionar com o ciclo da planta. Bueno, a citoquinina está tanto nos favorece a inflorescência, não? Como a diferenciação de florescência, como a própria flor, já? Su maior a raiz é onde devemos tentar induzir a síntese da citoquinina. Já? Queremos induzir a diferenciação das gemas utilizando citoquinina, pero a melhor forma de poner citoquinina na planta, de lograr isso, é produzir citoquinina endogicamente. Provei várias citoquininas, já, e os resultados são muito variáveis quando se aplica citoquinina para induzir diferenciação, para aumentar a fertilidade. Pero sempre que há crescimento radicular, há fertilidade. Já? E quando eu digo crescimento radicular, não é somente crescer a raiz e ter muita raiz. O crescimento, a ação de crescer, de desenvolver, no momento do crescimento da raiz, é onde se produz a citoquinina. Então, ter muita raiz, esse ano e próximo ano, tu seguir com a mesma quantidade de raiz, pero eu tenho muita raiz, o que passou? Não, porque a tua raiz não cresceu. Já? Então, o movimento de crescimento, é onde há a síntese de citoquinina. Já? É o que queremos, não? Bueno, esses são racimos de crimson, já, que é desse ano os racimos, já, foi dessas áreas que se podou em novembro e que não demonstra, não, o que vimos nas fotos anteriores. Ignorou totalmente a condição de chuvas.
Então, o que passou aí? Não? Esses são os fatores que devemos considerar para o que queremos, não? Devemos considerar disponibilidade de energia, não? Fotoquímica, carboidratos, não? Disponibilidade de balanço térmico de hojas e frutos. Não quero estressar minha planta, porque quando estresso minha planta, o mecanismo de sair do estresse, minha planta gasta energia. E eu quero toda a energia, não, seja utilizada para minha fruta. Já? Disponibilidade e absorção de nutrientes e, claro, lá, diferenciação. Já? Já. Bueno, hablando sobre um pouco sobre o crescimento de raízes, já? Anclaje, reserva e absorção. A importância das hormonas, pero hay que saber manejar as hormonas, já? Não posso saber que cada hormona tem sua função e em que momento utilizar cada mecanismo dessa, não? Bueno, raiz tem que ser raízes ativas, já? Não pode raiz para poder generar o que queremos, que no caso, nossa grande dificuldade acá ao norte é generar fertilidade, tem que ser raiz ativa. Claro que raízes de anclaje nos ajuda com as reservas de arginina, que são importantíssimas ao final do ciclo, pero o muito importante é ter raízes ativas. Já? Pelos absorventes, porque assim é que podemos preparar bem nossa planta. Já? Então, temperatura, umidade, aeração, disponibilidade de nutrientes e sanidade, que é muito importante, é o básico para poder crescer raízes. Se tu compra antes de comprar um enraizador, há que se preocupar com isso. Já? Uma condição que há que evitar, que não é possível ter eficiência é uma área pobre em raízes, ou pobre em crescimento, que para mim é muito parecido. Já? Se tu não tem crescimento de raízes, não há. Calicatas que mostram zero de crescimento radicular, algumas raízes medianas com problemas de podrição. Não? E agora, o que fazer? Já? Bueno, uma alternativa que vemos trabalhando é poda de raízes, já? Incorporação de matéria orgânica, que seja líquida ou sólida, ou os dois, já? Plástico cobertor, não? E os raizadores que já conhecemos. Como podar a raiz? Como é esse tema? Temos praticamente duas opções que eu considero bem eficientes, que é a tumba, já? E aí essa máquina que corta a raiz ao paralelo. Uma máquina essa faz por dia aproximadamente 4 hectares, pero já incorpora matéria orgânica, tu distribui a matéria orgânica, já incorpora a matéria orgânica e paralelo corta as raízes. Isso é uma foto de uma ex-calicata, não? Que estava e foi feita uma calicata para poder avaliar a umidade do suelo e definir riego. E decidimos, por curiosidade, mira, aplicou água marinas, aplicou biol, vamos ver como cresceu. Então, abrimos a calicata e acá as raízes era, não sei se pode ver, eram bem escuras, feias, poucas raízes e em pouco tempo se houve uma renovação muito boa. É isso que buscamos fazer. Aqui assim se fazem as tumbas, já. Vai depender o tamanho, vai depender muito do espaçamento entre planta e planta, já. Pero a profundidade mínima seria 50 centímetros. E penso que podemos provar profundidades maiores, já. Ojalá 1 metro de profundidade. Distribuição da matéria orgânica, já. Objetivando isso. Depois de
de 30 dias, 60 dias, ter flash radicular que possa ter uma síntese de citoquinina e lançar essa citoquinina a las gemas e ter nossa fertilidade de gemas. Ir para as hojas sabemos que é uma hormona que rejuvenesce as hojas, manter as hojas mais ativas por largo período. Todo esse processo já são raízes de cobertor, já. Mira, essa área, com essa densidade de raiz, é muito difícil que o ciclo seguinte tenha bom flash radicular. Já? Quando chega nesse estado, aí é onde devemos fazer nossa poda de raízes. Já há muita densidade de raiz e é muito difícil que a planta tenha o mesmo crescimento dos anos anteriores. Então já meio que está saturado. Então, para seguir com a mesma síntese que queremos de citoquinina, há que podar. Já? São os complementos, não? Para poder ter melhor eficiência fotossintética, distribuir melhor a canópia, o desbrote, o amarre, o desponte de carregador para emissão de feminelas, desponte de feminelas e o desponte de centro. Não considero que é indispensável, já, o desponte de feminela. Se pode lograr fertilidade, isso está mais que comprovado nas variedades convencionais de seedlings, pero sempre que não estamos seguros, não, que vamos ter uma boa fertilidade, não há que rugar e há que fazer, já? Porque garantiza isso, vem mostrando que há boa fertilidade. Nem sempre necessita, pero quando necessita, ajuda muito, já? Então, assim, despontamos, hacemos desponte, acá, mais ou menos em período que coincide com a floração, que deveria ser a floração. Hacemos esse desponte, eliminamos 15 centímetros e as feminelas que emitem por abaixo, eliminamos e deixamos as feminelas superiores. Já? Bom, o objetivo é esse, já? Ter isso assim. Esse ano foi muito drástico a diferença entre, nas áreas que acompanham, a diferença entre fertilidade de gemas, fertilidade de carregador e fertilidade de feminelas. Já 2015 não teríamos diferença, a mesma fertilidade que temos no carregador teríamos em feminela. Esse ano foi muito abrupta essa diferença. Já? O que é um desponte de centro? Já, para que o objetivo é não uma hoja, uma planta não invada o espaço da outra e não compita por luz. Não necessita obrigatoriamente ter esse espaço, essa ventana não necessita ter, é somente um marco para poder impedir que uma planta passe ao outro lado. Já? E o objetivo é esse. Tudo isso é o objetivo é esse, é ter uma relação entre medula e corteza, uma relação muito larga. Isso é uma planta, esse é um carregador muito bem estruturado, como tu tenha um bom motor, não? Um bom auto, e acá tu tem um auto não tão bueno. Já? Então, essa relação é muito importante para poder, durante o ciclo, não? Cada vez maior a corteza, mais tubos, não, para poder sacar e mover a savia. Bueno, aqui mostra a importância de ter uma sola camada de hojas, não? A primeira camada é um comparativo, fertilidade, não? Tivemos brotes necrosados, que foi um problema desse ano também, e onde tinha mais de 3 camadas, a porcentagem de gemas necrosadas. Já? Então, a importância de ter uma sola camada de hojas. Já?
Bueno, isso é o que estamos fazendo, que havia comentado antes, como fazer se estou regando bem, se estou fertilizando bem, se minha canópia está arreglada de maneira satisfatória ou todavia há que arreglar mais. É através de produção de açúcar. Como disse, a planta não se alimenta de nitrógeno, não se alimenta de hormonas, não se alimenta de potássio, de cálcio. A planta se alimenta de açúcar. Então, evaluamos o BRICS de las hojas, já? E cada vez que esse BRICS se aproxima de 12, é o que estamos no caminho correto. Já? Quando esse BRICS está cerca de 9, já? Há que ingressar com algo bioestimulante, açúcar, há que revisar o riego, há que revisar a sanidade, já? Algo vai mal. Se não está com 12, se não está com 9, está abaixo de 9, está mal. Se está com 12, está com alta eficiência fotossintética. Já? Então, com 12, tu tens com 12 grau BRICS em hoja e com 95% de cobrimento de hojas, já, del parrón, tu tens, tu está produzindo excedente para a tua próxima campanha. Então, com isso, tu garantiza que tu fruta não vai ter corrimento. Isso é a forma que evaluamos que se vamos ter bom fruto ou mau fruto. Muitas vezes temos uma alta fertilidade de gema, nas análises nos mostra fruto grande, e quando aplicamos cenamida, quando é a brotação, sai pouca fruta, ou a fruta sai muito pequena, muito débil, ou com pouca estrutura. Essa é outra forma que amigos em Brasil utilizam para poder extrair, não? É uma gata para a extração da savia. Bueno, esses são racimos de crimson desse ano, já. Essa área tinha em sua pré-aplicação de etileno, antes da senescência de hojas, teníamos 29% de amidon hidrolisado. Essa área houve zero corrimento e tinha racimos muito bonitos. Já? Uma área podada na mesma semana, já? A diferença, uma foi podada dia 4, outra dia 7. Tive um excesso de crescimento de canópia, sombreou, tive muito mais hojas parasitos, vamos dizer assim, menos reserva, já? E tive 12% de corrimento, já? As duas áreas tive a mesma fertilização, mesmo plano de hormonas, o mesmo manejo de canópia, já? A diferença é que uma tinha uma camada de hoja e a outra tinha como 4 camadas de hojas. E o racimo são racimos semi-alados, um pouco atubados, não? São racimos semi. E uma terceira área com 16% de amidon, já? 30% de recorrimento, pero os 70% se quedou muita fruta que muito provavelmente seja para clamcha, já? E racimos pequenos, infelizmente não logramos o mesmo. Se foram áreas podadas na mesma época, tem a mesma fertilidade de gemas, em torno de 33% de fertilidade, e assim é o que passou com essas áreas, já? O número ideal que estamos buscando é 25%. Já considerando que 25% já não vai haver o fruto com uma arquitetura mediana, já? E não vai haver corrimento. Bueno, eu penso que o mais importante para poder evitar essa
essa problemática, já, é que nós outros temos que nos deixar de apoiar-nos em tecnologia de produto e ser mais conscientes sobre tecnologia de processos, já? Como funciona o dinamismo da planta, o que a planta realmente quer a cada momento, já? E não está tentando buscar um produto milagroso para podermos solucionar nossos problemas. Muito comum, dinheiro que aplico. Oye, não é assim, pergunta a planta o que ela necessita. Já? O que estamos fazendo de equivocado para poder a planta estar reacionando dessa forma. Já sabemos que passou, pero agora adelante é entender todo esse processo, não, que passou com a planta, as áreas que sofreram sofrido com mildiu e não lograram fertilidade, há que encontrar uma forma como já foi dito hoje dia, de aplicar, não há outra forma, há que aplicar sim ou sim, já? Isso é vital, não se pode perder mais carregadores, não? Perder potencial produtivo por uma enfermidade que já conhecemos, já? E sobre a própria umidade, há mecanismos que podemos reduzir o efeito, já? Não deveríamos mais ter em Colômbia, em Petrolina, em Brasil, há chuvas todos os anos, não com essa intensidade, mas há chuvas todos os anos e se convive com isso. Há fruticultura, há viticultura aí, e se convive com isso. Há que nos adaptarmos a essas condições. Já? Coisas que são importantes um projeto, não? Antes, quando compramos um fundo, entramos no fundo e decidimos. Primeira coisa que hacemos é decidimos onde vai ser a oficina. Está equivocado. Aqui vai ser a oficina, aqui vai ser as cais. Primeiro tem que saber onde vai ser os drenes. Depois vem o projeto de riego. Depois vem os parrões. Já? Tem que saber por onde quer sair a água. A água vai entrar por arriba e por onde vai sair. Primeira coisa que há que fazer. Pero os drenes têm que ter uma certa... Isso tem vontade própria. Não? Os drenes têm que ter estruturas, não? Há que ter, não somente abrir huecos, não? Há que fazer drenes, realmente fazer drenes. Para essa umidade excessiva, há países que trabalham com plástico. Itália se cosecha abaixo de lluvia, já? Então há alternativas, já? Isso evaluamos custos, pero há alternativas. Não é que não é impossível de se produzir nessas condições. Te digo, tem ganas próprias. Isso. Bueno, outro tipo de plástico, já. Bueno, há que fazer as coisas bem. Não vale ser mais ou menos, porque o único que é mais ou menos é merda de burro, que não é redondo nem quadrado. É mais ou menos redondo e é mais ou menos quadrado. Já? Então, se há que trabalhar sério, já? E não está esperando que as soluções caiam do céu, já? E somos engenheiros para buscar soluções. Não somos agricultores empíricos. Já? Graças. ¿Aló? ¿Preguntas? Mira, entiendo que el daño cero no es esperable. ¿Tú tienes una estimación promedial de daño por mildiu o por todas las afectaciones que han causado las lluvias? Pensando en todos tus clientes, digamos, ¿cuál sería un término medio de pérdida de cosecha? Perdão, é muito variável as áreas afetadas por mildiu. Basicamente foram as áreas que sofreram
poda fines de enero e fevereiro. Então, todos sofreram com mildiu, não? Mas alguns tiveram a variação de eficiência de controle, já? Algumas áreas, infelizmente, perdeu o carregador e outras áreas controlou bem o mildiu, não? E não lhe causou nenhum dano. Mas outras áreas também que ingressou o mildiu e não foi tão malo assim agora nas podas. Então, está muito variado em relação a isso. Então, o mildiu não foi o único problema, já? A falta de luz foi o problema, a morte de raízes foi o problema. Então, como os campos têm realidades distintas em relação à textura de suelo ou topografia, as consequências também foram muito distintas. Então, há fundos que têm 5% das áreas afetadas e há fundos que têm uma porcentagem bem representativa, não? Damos las gracias entonces a Roberto.